No ano passado, em seu primeiro encontro com Lula depois da eleição, Maduro mostrou como um ditador trata jornalistas. Seus seguranças deram um soco no peito da repórter Délis Ortiz, por ironia do destino, funcionária da Globo, a emissora que mais passa pano para o Maduro. O pessoal da Globo não aprendeu e seguiu tratando o Maduro como um presidente democrático. Agora, um ano depois, mais um repórter da emissora foi machucado pelo ditador venezuelano. Só que dessa vez, o que foi ferido não foi o peito, foi o orgulho dele. Palavras machucam. O ditador venezuelano Nicolás Maduro se encontrou nesta sexta-feira com o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva em São Vicente e Granadinas, uma ilha do Caribe. Durante a reunião, os dois vagabundos discutiram sobre as eleições no país. E assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de fortalecer o relacionamento bilateral. Maduro também disse que ele e Lula têm uma relação de amizade e respeito. Isso deve ser mentira. Afinal, em 2022, o TSE falou que não existia vínculo nenhum e até multou Bolsonaro por dizer que Lula e Maduro eram amigos. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma e aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que ontem confirmou que dará seguimento à investigação contra Maduro por crimes contra a humanidade. Qual será a posição de Lula no momento em que ele levanta sua voz de sapo-boi no cenário internacional para acusar Israel de genocídio no mesmo tribunal? Claro, ele vai passar pano pro amiguinho. Mais uma vergonha, o Brasil na lata de lixo mundial. Mas a cena mais bizarra aconteceu entre Maduro e um capacho da Lula News, digo, Globo News. A coisa já começou errada quando a emissora estatal chamou o ditador venezuelano de presidente. Ricardo Abreu conversou rapidamente com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que resumiu o encontro bilateral com o presidente Lula. Avançamos e venceremos, disse Maduro. Veja. E ficou ainda pior quando um pau-mandado da emissora tentou puxar o saco do Maduro, também o chamando de presidente. Repare no deboche do Maduro, tentando imitar o sotaque do repórter. Vamos lá para o Ricardo Abreu, que está em São Vicente e Granadinas, acompanhando a saída do Maduro, que tinha encontro com Lula. Vamos ouvi-lo. Só a gente está vendo, Júlia, a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele que acabou de se reunir com o presidente Lula no encontro bilateral. Sei que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Globo News mais sobre esse encontro, mas o presidente Maduro saindo, cheguei a tentar falar com ele um pouco antes, mas dessa vez ele não quis dar nenhuma declaração. Agora ele vai indo para o carro, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais também sobre esse discurso muito duro do presidente Lula na abertura dos trabalhos aqui da CELAC sobre a situação na faixa de Gaza, mas a gente prioriza agora a informação de agora, que é a saída do presidente Nicolás Maduro aqui desse encontro bilateral com o presidente Lula. O carrinho vai sair de ré. Clerton, a gente vai chegar mais perto, eu e o nosso Clerton Cruz, para tentar ver se o presidente Maduro diz alguma coisa. Presidente, o que se disse na reunião com o presidente Lula? Muito boa. Fortalecer cooperação, encontro empresários, avançar em inversão. Sobre as eleições? E venceremos. Bom, perguntei agora sobre as eleições, ele disse avançaremos e venceremos. Fez um jogo de palavras com o que ele estava falando sobre relação de Brasil e Venezuela. A gente conseguiu uma palavrinha de Maduro saindo agora. Os capachos da Globo News, tentando mostrar que não são tão capachos assim, ficaram bravos com a atitude do Maduro. Gerson Camarote chegou até a chamá-lo de ditador. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada,
um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa, porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com uma lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. Alô, TSE, o Camarote está insinuando que o Lula é amigo de um ditador. Isso não pode na nossa democracia e na balada. Debochou da imprensa, eles dão chilique. Engraçado, quando o Barroso debochou do povo brasileiro, eles acharam lindo e deram risada. Perdeu, mané, numa mola. O mundo não gira, ele capota. Repara como antes eles chamavam Maduro de presidente e agora virou ditador. Os jornalistas da Globo News só reconhecem um ditador quando ele debocha deles. Enquanto ele só estava matando o próprio povo de fome, estava tudo bem, né? Aliás, que engraçado a Globo achando estranho o Maduro vencer eleições perseguindo, prendendo os opositores ou os deixando inelegíveis. Pessoal, não olhe agora, mas o stalinaço que vocês protegem faz igualzinho aqui no Brasil. E Lula fará igual ao Maduro também em relação à imprensa. O que o Camarote e seus colegas na Globo News parecem não saber é que, historicamente, os comunistas sempre perseguem a imprensa quando não precisam mais dela. Maduro na Venezuela não precisa mais da imprensa, por isso ele age assim. Quando o Lula consolidar seu regime de exceção aqui, a Globo e todos os seus jornalistas não terão mais utilidade e vão acabar ou presos ou exilados ou vendendo pano de prato no semáforo em outro país, como estão hoje os jornalistas da Venezuela. Não se engane, o Camarote só tá putinho porque fizeram chacota com um amiguinho dele. Se Maduro tivesse humilhado uma tiazinha de verde e amarelo com a Bíblia na mão, ele estaria fazendo piada e abrindo champanhe para comemorar. Os jornalistas brasileiros nos últimos anos se imaginavam invulneráveis, mas agora eles estão tendo o gostinho do que é uma ditadura de verdade. A velha imprensa enganou o eleitor para eleger o Lula e Lula enganou a velha imprensa para se eleger. Os jornalistas achavam que passariam os próximos 4 anos protegidos numa bolha de luxo, comendo caviar e nadando em dinheiro público. Agora, a realidade os atinge na forma de um deboche. De repente, eles percebem que são tratados com desrespeito pelos comunistas que eles tanto apoiaram. Passaram 4 anos combatendo o fascismo imaginário de Bolsonaro, agora estão experimentando o verdadeiro. O deboche de Maduro com o repórter da Globo News foi até parecido com o que ele fez com a Délis Ortiz. Um soco no peito. Não literal, mas algo que dói na alma. Mas não fica bravo não, Camarote. Amanhã o Lula fala que foi só uma brincadeirinha do Maduro e vocês já voltam a lamber os pés deles. Muito boa. Fortalecer cooperação. Encontro empresários. Avançar em inversão.